Por que as plantas se inclinam para a luz? Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Os animais são dotados de sentidos. Ouvem, veem, cheiram, possuem tato e paladar. Portanto, reagem ao meio ambiente. As plantas verdes não possuem nenhum desses sentidos, mas apesar disso também reagem ao meio ambiente. As folhas da malva seguem o sol do amanhecer até o anoitecer. As folhas desta videira arranjaram uma maneira de apanhar a maior quantidade possível de sol. Na verdade, a maior parte das plantas verdes se inclinam para a luz. Mas como fazem isso se não possuem os sentidos dos animais? Charles Darwin, cientista inglês, tentou dar uma resposta a essa pergunta na década de 1870. O modo como ele e outros cientistas posteriormente tentaram responder a essa pergunta mostra-nos como eles agem para resolver essas questões. Usando equipamentos simples, Darwin começou com experimentos nos quais controlava a quantidade e a direção da luz que caía sobre as plantas. Usou mudas de grama que haviam crescido no escuro, expondo-as a uma luz que provinha de um só lado. Fotografias tiradas com intervalos de tempo demonstram o que Darwin observou durante 8 horas. As mudas se inclinaram para a luz. Em uma série posterior de experimentos, Darwin cobriu mudas eretas, expondo-as à luz vinda de uma pequena abertura. Desta maneira, a maior parte da luz caiu nas pontas das plantas. As mudas inclinaram-se para a luz. Com isso, Darwin começou a pensar que apenas a luz que atingia as pontas era o que provocava a inclinação. As pontas das mudas cobertas com tampas metálicas à prova de luz foram colocadas à luz do dia junto a um grupo de mudas descobertas. O resultado foi o que Darwin esperava. As primeiras permaneceram retas, as outras inclinaram-se para a luz. Isso provava que a inclinação era causada apenas pela luz que atingia a parte superior da planta. Em 1881, após muitos experimentos, Darwin resumiu as suas descobertas neste livro. Concluiu que deveria haver uma substância nas pontas das folhas que reagiam à luz, causando a inclinação. Que substância era aquela? E como causava a inclinação? Darwin não respondeu a essas perguntas. Deixou que outros cientistas tentassem respondê-las. Muitos se esforçaram, mas falharam. Então, o botânico dinamarquês Peter Boysen Jensen assumiu o problema em 1910. Trabalhando sobre os experimentos de Darwin e outros, continuou na procura da substância desconhecida. Cortou as pontas das mudas para que não houvesse inclinação. Colocou uma camada fina de gelatina
recolocando as pontas em cima da gelatina. As mudas ficaram expostas à luz vinda de um só lado. Após várias horas, as mudas se inclinaram para a luz de modo natural. Darwin estava certo. Uma substância era produzida nas pontas e tinha que ser uma substância química que podia descer pela gelatina e causar a curvatura da planta. Em seguida, Boysen-Jensen introduziu chapas finas de mica em algumas das mudas, umas de um lado, outras de outro. Essas pequenas chapas impediriam o fluir da substância química apenas em um lado da planta. Depois, foram expostas à luz vinda de um lado só. Qual foi o resultado? Apenas algumas das mudas se inclinaram, aquelas em que a substância química fluía descendo pelo lado sombreado. Isso indicava que a substância química fizera aquele lado crescer mais depressa, causando a inclinação da planta. O botânico húngaro Árpád Paul testou esta ideia em 1918. Cortou as mudas, como já havia sido feito anteriormente, replantando-as em posição tal que as mesmas ficaram afastadas do centro. Assim, o produto químico da ponta desceria apenas através de um lado da planta. Mas em vez de deixá-las expostas à luz, Paul cultivou-as no escuro. Todas as mudas se inclinaram, mesmo sem a presença da luz, mas se inclinaram para o lado oposto àquele que recebia o produto químico das pontas. Este foi o caminho através do qual o produto químico fluiu. Assim ficou claro que a inclinação ocorreu porque o produto químico acelerou o crescimento deste lado da planta. Em 1928, o botânico holandês Frits Wendt recomeçou o trabalho que fora iniciado por Darwin 50 anos antes. Trabalhando sob uma luz alaranjada que não afetasse as plantas, cortou as pontas das mudas e colocou-as num bloco de agar, o tempo suficiente para que a substância química de crescimento das pontas fosse absorvida pelo agar. 2 horas depois, o agar havia absorvido a maior parte do produto químico de crescimento das pontas. O agar absorveu mais o produto químico no local onde as pontas estavam colocadas, menos no centro do bloco e ainda menos na parte de baixo. Prosseguindo com sua experiência, Wendt cortou os blocos em pequenos cubos, tomando cuidado de mantê-los na posição original. Os cubos contendo as substâncias de crescimento foram colocados ao lado das mudas, e cada fileira de cubos sobre uma série diferente de mudas. A fileira de baixo recebeu o agar contendo a menor quantidade do produto químico, e a de cima, a de maior quantidade. O resultado foi este. A inclinação correspondia aproximadamente à quantidade de substância química encontrada nos cubos. A pouca quantidade de produto químico na fileira de baixo provocou pouca ou nenhuma inclinação. Na fileira central houve maior inclinação. E na fileira superior, que continha a maior quantidade do produto químico, as mudas se inclinaram ainda mais. Portanto, a inclinação será maior onde houver maior quantidade do hormônio de crescimento. Com isso, a pergunta inicial de Darwin, por que as plantas se inclinam para a luz, estava respondida. Um hormônio de crescimento produzido na ponta da folha desce pelo lado sombreado da planta. Esse hormônio provoca um crescimento maior no lado mais escuro. E é esse crescimento extra que faz a planta se inclinar para a luz. Outras pesquisas revelaram a identidade do misterioso produto químico. Trata-se de um hormônio da planta. Anos depois, descobriu-se o modo de extraí-lo das plantas. Com o avanço das pesquisas,
muitos tipos de hormônios foram encontrados nas plantas, cada um com um efeito diverso no crescimento da planta. Com isso, foi possível a manufatura em larga escala de hormônios com muitas finalidades. Um pulverizador que pode eliminar as ervas daninhas das folhas largas sem afetar os brotos esguios da cevada. Um produto químico que faz com que as árvores retenham por mais tempo suas frutas maduras até que possam ser colhidas. Uma substância aplicada nas flores do tomate, possibilitando a produção fora da estação. Uma substância química pulverizada nas plantas do crisântemo para retardar o crescimento e fazer com que as flores, como as da direita, cresçam em ramalhetes curtos e comprimidos. Outro produto aplicado às sementes do trigo ocasiona o efeito contrário, fazendo-as crescer mais. Nada disso seria possível se não fosse o trabalho desses homens que tentaram descobrir por que as plantas se inclinavam para a luz. Muitas perguntas sobre as reações químicas nas plantas continuam sem resposta. Ainda não foi explicado satisfatoriamente qual o produto químico que provoca certas reações nas plantas. Algumas, por exemplo, reagem ao serem tocadas. E ninguém sabe que reagente químico está envolvido nesta reação. Outras plantas reagem de forma mais estranha ainda. Este misterioso mundo das plantas continua desafiando o cientista que espera um dia conhecê-lo melhor.